Bom dia, queridos alunos do nono ano. Hoje voltando aí para mais uma aula de ciências, né? Hoje aula de biologia, né? Só para a gente relembrar, então, nós estamos falando aí, já estamos no terceiro bimestre, né? Na verdade, não terminamos ainda o terceiro bimestre, mas os conteúdos que nós temos aqui vão valer para o terceiro bimestre. Então, a nossa aula, nossa 34ª aula online, né? As páginas são as páginas 452 a 459, né? É o capítulo 8 e a apostila é a apostila número 6, né? Na verdade, é o grupo 6, né? A apostila de vocês é a apostila 5, né? O grupo 6. Então, nós vamos aí falar sobre o sistema moderno da evolução, né? Então, é o último conteúdo que nós temos da apostila antiga, né, o da apostila do segundo bimestre, para a gente finalizar. Né, daí só na semana que vem nós fazemos a correção das atividades e aí nós começamos a apostila do terceiro bimestre, certo? Vamos lá então? Então aqui, para a gente começar, pessoal, como toda parte, nós temos uma parte teórica, né? Então, como toda aula, parte inicial, nós temos uma parte introdutória, principalmente na biologia, nós vamos ter essa parte teórica. Então, essa parte diz sobre a síntese moderna da evolução, né? Então, o que diz isso? Então, entre os séculos XVIII e o século XIX, diversos naturalistas tentaram explicar a evolução das espécies, né? Como que os seres evoluíram, de onde eles vieram, né? Nós temos vários deles aqui, né? Então, nós temos esses três, né? Geoffroy Saint-Hilaire, Robert Chambers, né? Nem sei se as pronúncias são corretas, né? O Jean-Baptiste Lamarck, né? Charles Darwin e o Alfred Russel Wallace. Eu coloquei esses dois em vermelho, pessoal, né? Mas nós consideramos principalmente esses três aqui, né? Os mais conhecidos é o Jean-Baptiste de Lamarck e o Charles Darwin, né? Mas o Wallace tem uma contribuição bem grande aqui também, né? Nós vamos ver que esses dois últimos propuseram, né, a evolução segundo a seleção natural. Sobrevivência do mais forte, do mais apto, do que tem as melhores características. Nós vamos falar um pouquinho de cada um. Desse lado esquerdo, nós temos uma foto do Lamarck, né, Jean-Baptiste de Lamarck, que propôs então uma teoria chamada Lamarckismo. Charles Darwin propôs uma teoria evolucionista chamada de Darwinismo, né, o nome deles relacionado à teoria. Jean-Baptiste de Lamarck, né, ele foi bastante conhecido, né, ele nasceu no dia 1º de agosto de 1744 na cidade de Benzentim, na França. Né? Morreu em 1829 em Paris, né? E foi um dos pioneiros do evolucionismo, né? Então, ele foi um dos primeiros a acreditar que os seres evoluíam, né? Indo contra aí principalmente os princípios religiosos, né, da igreja. O lamarquismo, que ficou conhecido, né, a teoria de Lamarck, isso, né, em 1809, né, ele determinou algumas características dessa teoria. A lei do uso e do desuso e a lei da transmissão das características adquiridas. O que isso dizia? Se eu usasse bastante minha musculatura, eu ia desenvolver mais. Acontece isso ou não? Acontece, certo? Mas ele acreditava que essas características eram transmitidas para os descendentes, né? Se eu faço bastante musculação e eu tenho um filho, meu filho nasce musculoso. Era essa a crença de Lamarck, que tudo que você usava você desenvolvia, não estava errado de uma forma geral, e isso era transmitido para os descendentes. Aí ele deslizou, né? Ele pisou na banana. Né? Então, mas esses são os dois princípios básicos que determinavam a teoria do Lamarck. Vamos lá. Lamarck dizia o seguinte: tudo que você usa, você desenvolve. Tudo que você não usa, atrofia. Então isso quer dizer o quê? Se você usar o cérebro, você desenvolve. Se você não usar, ele vai atrofiar. Segundo Jean-Baptiste de Lamarck, não sou eu que estou falando. Aí ele observou o seguinte, por exemplo, patos, né? Ele acreditava que os patos, eles eram assim, tinham esses pés no começo. Mas como eles precisavam nadar, eles desenvolveram membrana no meio dos dedos e essas membranas auxiliavam para que esses patos nadassem.
Então, mais uma característica, ó, com o uso excessivo dos pés para nadar, o pato desenvolveu membrana no dedo. Será que é assim que funciona? Hoje sabemos que não, mas ele não sabia. Então, lei do uso e do desuso. Usou, desenvolveu. Não usou, atrofiou, não desenvolve, né? Uma característica dele. Ele fez isso com plantas também. Por exemplo, cactos. Os cactos, como não tinham, vamos dizer assim, o local onde eles estão, antes tinha chuva, eles tinham folhas. Com o passar do tempo, né, virou um deserto, as folhas transpiravam muito, perdia muita água, eles perderam as folhas. Transformou isso em espinho e isso vem passando no decorrer da espécie. De uma forma bem geral, é mais ou menos isso que aconteceu. Né? Com o passar do tempo, as folhas foram atrofiando, se transformando em espinhos, que evitava a perda de água. Só que não dessa forma evolucionista, mas aquelas que tinham os espinhos, elas é que foram conseguindo se desenvolver, conseguindo se reproduzir e deixar os descendentes. Mas isso a gente vai falar na sequência aí. Então, aqui em resumo, o que dizia a teoria do Lamarck? Modificações ambientais, necessidade de se adaptar, então tinha um problema, eles tinham que se adaptar a esse problema, e eles criavam um novo comportamento e passavam isso para os descendentes. Então, lei do uso e do desuso, desenvolvimento ou atrofia dos órgãos, modificação do organismo, lei da herança das características adquiridas, que eram passadas para os descendentes e transmitidas, né, para as próximas gerações. Precisou, adquire, passa para o descendente. Isso quer dizer o que na teoria dele, pessoal? Só para a gente entender. Se eu cortasse um dedo, né? Se eu corto um dedo, pessoal, o meu filho, adivinhe, nasceria sem um dedo. Se eu corto 2 dedos, meu filho nasceria sem 2 dedos. Segundo a teoria de Lamarck, o que você adquirisse durante a vida era passado para os filhos, ou você perdesse durante a sua vida. Então imagine, as nossas gerações seriam todas decepadas, né? Quantos pais, avós de vocês cortaram o dedo, deceparam, quebraram? A gente ia ter problemas no decorrer das gerações, né? Então isso foi uma das falhas, né? E a determinação ficou que o meio é um agente indutor das modificações. Precisou, desenvolve. Não precisou, não desenvolve, né? Vamos lá. Agora o Charles Darwin, Robert, né? Charles Robert Darwin. Nasceu em 12 de fevereiro de 1809, em Shrewsbury, né? Shrewsbury, na Inglaterra, não sei como se pronuncia. Morreu em 19 de abril de 1882, né? Em Doune, Kent, na Inglaterra. Estudou medicina e teologia, mas foi um botânico e geólogo, né? Ficou aqui a geologia, geólogo que obteve reconhecimento, né? Nós vamos ver que Darwin viajou o mundo, pessoal, né? Então, a bordo de vamos dizer assim, de um navio, né? Que era o chamado Beagle, né? Ele percorreu vários lugares do mundo, né? Pegando fósseis, animais, plantas, né? E escreveu um livro chamado A Origem das Espécies de Charles Darwin. Aqui tem um mapinha por onde ele percorreu, até no Brasil ele esteve, ó. Então ele percorreu vários locais, ó. Então ele saiu daqui, ele veio aqui para a região do Brasil, veio para cá, passou por aqui. Então ele rodou o mundo, né? Então de 1831 a 1836 ele viajou o mundo, né? Durante 5 anos ele passou viajando para poder definir a teoria dele, né? Aqui nós temos os principais aspectos da teoria dele. As diversas formas de vida surgiram de ancestrais, então ele acreditava que um ser, por exemplo, os seres humanos, surgiram de um ancestral comum. Então ele foi muito mal entendido por algumas gerações, até a nossa geração, dizendo assim, não, Charles Darwin disse que nós viemos do macaco. Não quer dizer que nós viemos do macaco, quer dizer que nós evoluímos de um ancestral que nós não sabemos quem foi. Nós aqui, os macacos aqui, senão não teria como a gente explicar de onde veio o macaco, né? Ou por que alguns macacos desenvolveram nos seres humanos e outros não, né? Então, um ser desenvolveu macaco, gorila, chimpanzé e nós, mas não que nós
viemos do macaco, né? Então ele foi aí, às vezes, mal entendido nas suas teorias aí também. O mecanismo de modificação é a seleção natural. Sobrevivência do mais apto, que tem as melhores características vão gerar os novos descendentes. Aqueles que são coitadinhos não vão conseguir gerar os descendentes, né? Então são algumas características que ele definiu. Indivíduos da mesma espécie apresentam variações. Eu sou diferente de você que está aí visualizando o professor. Graças a Deus, né? Imaginou todo mundo igual, eu olhando para você, você olhando para mim, a gente é igual. Mesma coisa que a gente estivesse olhando no espelho. Seria muito chato, né? Imagina, todo mundo com a minha cara. Feia. Deus o livre, né? Vamos lá. Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre o indivíduo melhora ou mantém o grau de adaptação nesse meio. Então ele dizia que com o passar do tempo as pessoas, os seres todos, vão evoluindo aos poucos, né? Aqui nós temos uma comparação. O que Lamarck dizia, por que o pescoço da girafa é gigante e por que segundo Darwin? Lamarck dizia o seguinte, as girafas elas gostam de comer folhas, são herbívoros. Então ele dizia que as girafas iam esticando o pescoço e iam comendo lá em cima, né? Iam comendo os vegetais que estavam lá na parte superior, né? Isso era uma crença segundo aí então Lamarck. E aí eles geravam os descendentes e esses descendentes iam esticando e por isso que o pescoço da girafa continuou crescendo. Certo? Tá correto essa teoria? Não sei. Vou falar outra. Charles Darwin já dizia um pouquinho diferente. Ele dizia o seguinte: nasciam girafas pequenas e grandes, né? Grandes, que eu digo, todas nasciam pequenas, mas tinha algumas que eram muito pequenas. E que no passar da sua juventude, elas eram menores do que as consideradas normais para o padrão da época. Essas que eram as normais conseguiam comer, reproduzir e deixavam os descendentes do mesmo tamanho. Aquelas que eram pequenas, né, que não se desenvolviam, elas não conseguiam comer lá em cima. Então, normalmente eles se desenvolvem comendo o que está a pastagem no chão. Mas chega uma época do ano que não tem mais pastagem, eles têm que comer o que está nas árvores. Quando eles iam para as árvores, aquelas que não alcançavam, acontecia o quê? Morriam. E aí só gerava os descendentes aquelas que comiam e reproduziam. Então hoje nós sabemos que a teoria correta é a do Darwin. Já imaginou lá você que gostava de colar um pouquinho lá na prova, esticando o pescoção lá? Chegaria no final do ano você com 1,5 m de pescoço? É isso que acontece? Não, né? Então essa é a comparação da teoria de Lamarck, do uso e do desuso. Usou, cresce, não usou, atrofia. Seleção natural, sobrevivência do mais apto, do mais forte, do que tem as melhores características. Nem sempre do mais forte, mas do mais apto, né? E aí ele gera os descendentes que vão ter essas características aí. Aqui uma chargezinha, né, pela consideração, principalmente porque Darwin disse que nós tivemos um ancestral comum, que era o mesmo do macaco, e acreditavam que, né, nós viemos do macaco, por isso tiraram um sarro dele, e muito a gente vai observar aqui, ó, na época em que Darwin sugeriu sua teoria evolucionista, foi muito criticado, pois na Bíblia estavam presentes as ideias fixistas, que é tudo parado, não modifica, né? Então muitas charges foram criadas para desqualificar Darwin e sua teoria. Então diziam que ele falou que nós viemos do macaco, né? Então lembrando, desculpe, que Darwin não falou nunca isso, mas que Darwin disse que nós evoluímos de um ancestral comum parecido com os macacos. Ou nós viemos do mesmo ancestral, mas os macacos ficaram aqui, gorila, chimpanzé e nós aqui do outro canto, né? A teoria de Darwin passa a ser aceita pelo meio científico apenas no século XX, depois das descobertas de Mendel, né, sobre a transmissão hereditária dos caracteres. Veja que um ajudou o outro. Mendel morreu sem saber que as suas teorias estavam corretas, mas colaborou para que as teorias de Darwin fossem visíveis, né, para todo mundo. Veja que interessante, que parte legal é essa em vermelho. Ó. Somente em 1997, a teoria recebeu anuência do representante máximo da Igreja Católica, o Papa, que eu considero muito e que, digamos assim, tenho muita, vamos dizer assim, fugiu agora a palavra, admiração e
foi o João Paulo II, né, o Papa João Paulo, que ele considerou correta, né, a teoria do Darwin. Né, ele considerou, ele, digamos assim, conseguiu fazer com que toda a igreja aceitasse a existência dessa teoria do Charles Darwin. Né? Então, não só por isso, né, porque era uma pessoa muito boa, né? Então, o Papa João Paulo II foi uma pessoa assim extremamente simples, extremamente carinhosa, uma pessoa extremamente atenciosa com todo mundo. E em 1997 ele conseguiu aí então fazer com que toda a Igreja Católica conseguisse aí, digamos assim, fugiu de novo a palavra, aceitar essa teoria que antes a igreja não aceitava. Né? Então, por isso, nosso reconhecimento para o Papa, né? João Paulo II. Principais características. Isso seria muito importante que vocês até colocassem no caderno de vocês. Ó. Diferença do Darwin do Lamarck. Lamarck acreditava numa evolução linear, reta. Não evoluía de uma forma geral, mas era linear. Já o Darwin, uma evolução ramificada, um ancestral comum que foi surgindo todos os demais. Lamarck, o meio gera variações. Se você precisa de alguma coisa, é a mesma coisa a gente dizer que o gafanhoto é verde. Lembra que nós já tínhamos comentado? Que o gafanhoto é verde porque a grama é verde. E não é isso. O gafanhoto é verde porque ele é verde. Ele preferiu viver na grama porque a grama é verde e aí ele fica escondidinho. Mas não é que ele produziu a cor que ele queria. Né? Então, isso seria a teoria do Lamarck. Darwin, o meio seleciona uma característica que já apresenta variação. Né? Então, o meio vai selecionar as pessoas, os seres, os animais que vão sobreviver e esses vão deixar os descendentes. Então, normalmente é o que nós chamamos de seleção natural. Sobrevivência do mais apto. Nem sempre o mais forte, mas aquele que tem as melhores condições para sobreviver. Vamos lá. Conceito de evolução. Então vamos lá. Na síntese moderna, a evolução pode ser compreendida, então, como as mudanças nas populações ao longo dos tempos, em razão das alterações na frequência do seu gene. O conjunto gênico de uma população pode ser alterado de acordo com fatores evolutivos que determinam alterações na frequência dos genes e seus alelos. Fatores que aumentam a variabilidade genética da população, mutações e recombinações, né? Fatores que atuam sobre a variabilidade genética, seleção natural, migração e a deriva gênica que nós já vamos comentar aqui. Então, a evolução, pessoal, são todos os fatores que são evolutivos, uma mutação, uma seleção natural, que faça com que haja uma frequência diferente dos genes, né? Ou uma expressão diferente desses genes, né? Então, por isso que a gente observa que dos macacos, né, dos gorilas, dos chimpanzés, que nós acreditamos que nós surgimos do mesmo ancestral, o nosso crânio evoluiu. O crânio desses animais, dos primatas em geral, ele é menor aqui em cima e maior aqui embaixo. Então nós desenvolvemos mais essa parte superior justamente porque nós temos o cérebro. Então, por isso nós somos suspensantes, nós somos uma espécie que raciocina, muito diferente da maioria das outras espécies aí também. Mas vamos lá. Aqui nós temos algumas mutações e recombinações. Então nós temos aqui o albinismo, ele acontece tanto em seres humanos como em animais no geral. Então nós chamamos de uma mutação gênica. Ó, qualquer alteração na sequência de bases da molécula do DNA, que nós já falamos das bases, constituinte de um gene. Por exemplo, uma mutação no gene que codifica a enzima tirosinase, a qual transforma o aminoácido tirosina em pigmento da pele, que é a melanina, que dá cor para a nossa pele, resulta numa síndrome hereditária chamada albinismo. Isso resultou nessa síndrome. E essa síndrome, ela vai lá naqueles alelos recessivos, azinho, azinho. E ela, veja que ela interferiu no gene e agora ela pode ser passada para as futuras gerações. Então veja, uma mutação em um gene, né, fez com que houvesse esse problema nessa enzima. E isso foi sendo passado para as gerações ou para as próximas gerações também, né? Agentes mutagênicos, né? Vamos lá. As mutações gênicas podem ser causadas por erros no processo que faz cópias da fita de DNA, duplicando o material genético que ocorre em baixa frequência.
Contudo, existem certos fenômenos e substâncias presentes no ambiente que podem aumentar a taxa de ocorrência das mutações. Essas mutações gênicas, pessoal, que nós tanto falamos, né, estão relacionadas, por exemplo, a algumas, vamos dizer assim, alguns equipamentos que nós conhecemos. Por exemplo, raio-x. Vocês já ouviram falar assim que tem que tomar muito cuidado com o raio-x, porque ele pode causar câncer? Tem que cuidar muito com a luz ultravioleta, né? Principalmente do sol, porque causa o câncer de pele. Por quê? Porque são substâncias presentes no ambiente que podem ocasionar mutações lá dentro do nosso gene, né? Então isso é um problema bastante sério. Uma duplicação do material genético nosso pode promover um tumor, pode promover um erro, como nós colocamos aqui. Então, existem erros que acontecem, mutações que nós nem sabemos do que existem, mas tem algumas que nós podemos prevenir. Raio-x, algumas substâncias do fumo, né, do cigarro, a luz ultravioleta do sol, usando o protetor solar, né? Então tem algumas substâncias que podem ocasionar esses processos aí de mudança no nosso gene, né? Migração. Nós vamos ver o seguinte: nós temos a imigração e nós temos a emigração. Então, migrar, ó, indivíduos de uma espécie podem migrar incorporando-se a uma nova população biológica. Processo de imigração. Estão vindo para uma nova população. Ou podem sair dela, que chamamos de emigração. Sair fora. Então, quando é um imigrante, ele está vindo para a cidade. Emigrante está migrando para uma próxima cidade, certo? Essas mudanças podem também interferir, pessoal, na constituição gênica das populações, porque vai haver o quê? Mistura no material genético. Olha o que acontecia aqui. Aqui nós tínhamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 besourinhos verdes, certo? Um só marrom. Aí o que aconteceu? Foram introduzidos aí, né, esses besourinhos aqui junto com esses, e aí a gente começa a observar que antes eram 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, agora nós vamos ter 5 verdes, 3 marrons. E eles vão começar o quê? A fazer cruzamentos, né? Vão misturar o material genético e nós teremos provavelmente uma mistura, o que nós chamamos de variabilidade genética. Então, as migrações fazem com que a gente tenha variabilidade genética, né? Então, esses são processos de modificação importantíssimo para as espécies, né? Essa modificação, essa variabilidade genética, certo? Deriva genética. Vamos lá. Devido a um fenômeno repentino, alguns alelos podem ter a sua frequência subitamente aumentada ou desaparecer. Esse processo é denominado deriva genética. Ela pode ocorrer, por exemplo, devido a desastres ecológicos, naturais ou não, como incêndios florestais, inundação, desmatamento, que podem reduzir drasticamente o tamanho de uma população e deixar poucos sobreviventes, os quais não são amostras representativas na população original, do ponto de vista genético. Essa deriva gênica, pessoal, relaciona a deriva continental. Lembram da deriva continental? O que aconteceu? Acreditava-se que primeiro o nosso continente era um só, a Pangeia. Depois, Laurásia e Gondwana se separou. Essa separação por oceanos fez com que muitas espécies não conseguissem mais migrar, porque elas não sabiam nadar, não conseguiram migrar de um continente para o outro. E aí começou a se separar. Nós falamos da questão do avestruz e da ema. Eram espécies que eram provavelmente a mesma, mas que com o passar do tempo, elas sofreram as modificações no ambiente onde elas viviam. Então, a deriva genética pode estar relacionado, por exemplo, aqui um desastre ambiental, né? Então, o que aconteceu? As plantas que estavam aqui, elas adquiriam, sei lá, uma quantidade de besouros verdes. Pode ser que com o passar do tempo, esses besouros que estavam verdinhos aqui, vamos dizer, escondidinhos aqui, todos morreram, ficou 1 ou 2. Então, essa população, provavelmente no decorrer do tempo, ela vai acabar ou ela vai se modificar com as outras que estão aqui.
mas essa deriva gênica, elas ficaram de uma forma isoladas, ou por um acontecimento, uma catástrofe, né, um problema ecológico, ou mesmo a separação que nós temos por seleção natural, né? Então o que acontece? Ó? Aqui a gente tinha, ó, vamos comparar aqui, ó, só 4 besourinhos verdes, certo? O que aconteceu? Com o passar do tempo, esses tipos de pássaros só comem os marrons. Os verdinhos, eles começaram a se multiplicar. E os marrons eram muito predados. Mas esse pássaro não comia os verdes. Não sei porquê, não queria os verdinhos. E aí o que aconteceu com a população dos verdinhos? Aumentou. E a população dos marrons foi quase totalmente exterminada. Então, isso é a deriva genética, né? Por desastres, por seleção natural, né? E a gente vai observar também, não sei se eu coloquei, ó, quando acontece também por separação, né? Separação de rios, por exemplo, de córregos, de lagos, que isso também vai acontecer de alguma forma aí também. Vamos lá. Adaptação. Aqui também nós temos todo esse conteúdo, eu vou só explicar para vocês, né? Então essa parte eu coloquei, principalmente por ser vamos dizer assim, um resuminho de todo o processo, é aquilo que nós falamos. Todos os seres, de uma forma geral, eles têm que se adaptar. Vocês não tiveram que se adaptar, por exemplo, às aulas online, o professor teve que se adaptar a essas aulas online também, né? Então esse processo de adaptação são processos que nós temos para que, digamos, a gente consiga sobreviver no ambiente onde a gente se encontra, né? No ambiente onde a gente vive. Os mais aptos vão ter as melhores características e vão conseguir se sobressair. Quem conseguiu se adaptar vai tirar uma nota excelente. Quem não conseguiu, a nota vai lá para baixo, né? E aí muitos desses que se adaptaram, não nessa questão, mas eles conseguem se reproduzir e vão gerando os outros descendentes. É isso que faz parte do que nós temos aqui embaixo, ó. Seleção natural, né? Sobrevivência do mais apto no que tem as melhores características ou as características benéficas para ele naquela condição, né? Então, por isso, adaptação são formas, né, de você ter melhor condição de sobrevivência naquele local onde você se encontra. Por exemplo, aqui na orquídea, né? O nome dessa orquídea já diz o nome, a orquídea vespa, né? Uma de suas pétalas em um labelo se assemelha à vespa, atraindo os insetos que vão polinizar. Então, ela se assemelha a uma vespa e aí as vespas vão basicamente polinizar porque acham que é uma outra vespinha aí. Especiação. Esse já é um processo de uma formação de uma nova espécie, né? Então a gente vai observar que esse processo de especiação é uma espécie anterior que se tornou uma outra espécie. Aquilo que aconteceu lá com a ema e o avestruz. Era uma espécie única, hoje sofreram especiação. Avestruz é avestruz, ema é ema. Se você coloca eles para cruzar, provavelmente eles não se cruzam, porque eles são de espécies diferentes hoje, né? Podem ter o mesmo ancestral, mas a espécie é diferente, né? Vamos lá. O processo de especiação segue o mesmo processo daquela deriva genética, né? Então, por exemplo, tinha uma população ancestral, misturadinha aqui, aí um rio separou essa população. Vamos dizer que eles não conseguiam voar, né? Então, desse lado ficou uma quantidade, desse outro lado ficou outra quantidade. Então, olha o que aconteceu com o passar do tempo. Todos ficaram um tom de verde. Desse lado, um tom de marrom, cinza, né? Então, são hoje espécies consideradas diferentes porque eles tiveram um processo que nós chamamos de isolamento geográfico. O rio fez com que eles não conseguissem, ficassem ilhados, que nós chamamos, não conseguissem se reproduzir. E aí, cada um deles fez um processo, digamos assim, de evolução diferente. Hoje, se nós misturarmos os dois, eles já não reproduzem, porque essa espécie vai ser diferente dessa espécie aqui. Certo? Aqui, da mesma forma, ó, indivíduos da população ancestral, indivíduos em um solo contaminado, que se adaptaram e mudaram seu período de floração, indivíduos da população ancestral que passaram a cruzar principalmente em seus vizinhos geográficos, né? E aí a modificação já está aqui como uma forma de uma seleção natural. Aqui não estava tão, digamos assim, bom para eles, aqui piorou a condição, mas eles conseguiram se adaptar e se adaptaram bem e conseguiram
ter um desenvolvimento. Então, processo aí de adaptação também nessa estrutura aí. Entendido? Então, só relembrando então do que nós vimos, né? Então, nós vimos hoje as principais teorias relacionadas aí à evolução, Lamarck e Darwin, principalmente, né? Então, lembrando que o Jean-Baptiste de Lamarck acreditava no uso e no desuso, e passar isso para os descendentes, né? Já o Darwin, né, acreditava na seleção natural. Então, Lamarck acreditava no uso e no desuso, Darwin na seleção natural. Né? Explicação do pescoço da girafa, segundo Lamarck, esticava o pescoço. Segundo Darwin, selecionava as mais aptas para se desenvolver. Lembrando da anuência que o nosso querido Papa João Paulo II deu à teoria de Darwin, reconhecendo que ele estava correto, né? Isso é bem importante. As considerações de Darwin, de Lamarck. Então, do Lamarck, a evolução é linear, uma linha, não modificava, não sofria, vamos dizer assim, irradiação adaptativa. Já Darwin dizia que existia um ancestral comum, mas eles foram se desenvolvendo de alguma forma. Lamarck, que o meio gera variações, e Darwin, que o meio seleciona as características para essa variação, né? A seleção natural dos mais aptos, né? A evolução, que nós falamos que está relacionada a alguns fatores, principalmente mutação, recombinação, seleção natural, a migração, né? Nós vimos aqui, nós vimos o albinismo, que é uma espécie de uma mutação que ficou lá dentro do gene e agora é passado para os descendentes também. Alguns agentes mutagênicos, principalmente algumas substâncias que propiciam essa mudança genética, ocasionando problemas, né? Muitas vezes cânceres, tumores, né? Processo de migração, né? Imigração é quando ele vem imigrar e emigrar é quando ele vai embora, né? A deriva genética, que nós falamos que pode ser por desastres ambientais, por seleção natural, né? E aí também por isolamento, né? Que seria um processo aí que surgem novas espécies que a gente já vai falar também, né? As adaptações, sobrevivência do mais apto, isso é a seleção natural, né? E a especiação, formação de novas espécies, normalmente por esse isolamento, né? Nós comparamos sempre o avestruz e a ema, que é próprio nosso, né? A ema vive no Brasil, o avestruz não. Foi trazido, foi introduzido, né, aqui no Brasil. Mas eles, provavelmente, há milhões de anos, eles eram o mesmo ser, né? E aí, para finalizar, atividades complementares, né? Então, módulo 16 e 17. Então, as questões 1, 2 e 3, página 460 e 461. E de tarefa, vocês terão a questão 4, 5, 6 e 7 da 461 e 462 e o para conferir da 463. Finalizamos, assim, nossa apostila do segundo bimestre. Faça as atividades. Não esquece de dar um oi, dar um joinha, dar um positivo para marcar a presença de vocês, né? E não esqueça as atividades. Muita gente ficou prejudicada por não mandar as atividades no bimestre passado. A gente está falando de novo. Mandem, não percam tempo. Manda foto, manda para o professor para a gente poder ir computando aí as atividades de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda para o professor lá na agenda que a gente vai respondendo vocês, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau.